Rainha soberana, divindades da beleza, nobreza, sabedoria e poder. Hoje estamos reunidas aqui em Macapá, no estado do Amapá, para uma roda de conversa, com grandes referências dessa caminhada na Marcha das Mulheres Negras. E a nossa convidada de hoje é a Jussiane Rios, que representa o Comitê Estadual do Amapá. Então, Jussiane, fala um pouco da sua trajetória, dessa luta das mulheres negras. Quem é a Jussiane? Como a Jussiane chegou aqui? Conta um pouco pra gente. Tudo bem, primeiramente, boa tarde a todos que estão assistindo. Agradeço ao convite para que eu pudesse estar aqui falando um pouco dessa trajetória. Jussiane Rios, eu digo que é multiplicidade. Eu sou como todas as mulheres, somos multiplicidades. Então, Jussiane Rios é professora, é escritora, poeta, participa de movimentos sociais desde a sua adolescência, está permeando e lutando dentro dos movimentos estudantis, na universidade. Então, sempre eu estive neste lugar de representatividade, de lutas, de pautas sociais. Atualmente, faço parte da APROFAP, que é a Associação de Professores de Língua Francesa, que por muito tempo eu atuei dentro desse movimento. Não que eu não tivesse atuado no movimento estudantil dentro da universidade, fiz parte do DCE, do Centro Acadêmico do Curso de Letras, da UEAP, depois participei também do CONSUL, que é o Conselho Superior Universitário, levando as nossas pautas de estudantes, de mulheres, enfim, que referente à qualidade da educação, representante da UNEGRO, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade, e também estou agora no comitê, no Comitê da Marcha das Mulheres Negras e aqui estadual, tendo esse desafio que é fazer com que mulheres marchem por reparação e governo. E por falar em marcha, o que motivou o teu envolvimento com a marcha? O que levou você, assim, o que foi de importante? Olha, primeiramente, quando eu comecei com o negro, a gente começa nesse movimento mais específico das pautas da negritude, nossas pautas enquanto ponto-chave do nosso fazer social. Então, tendo em vista que haveria a marcha, nós, enquanto negros, nós precisávamos estar nesse espaço. Então, eu vi a oportunidade assim que criou, houve o convite e também as orientações para que a gente estivesse aqui contribuindo para que o Amapá pudesse levar essas mulheres para a marcha. Então, eu descobri o comitê, pode-se dizer assim, a partir do momento que eu comecei a participar com mais efetividade da UNEGRO. Então a gente começou a ter esse contato mais direto com a Marcha das Mulheres Negras e com os outros movimentos sociais, os coletivos, que foram agregando para que a gente pudesse formar esse comitê estadual. E que experiências marcaram essa caminhada até aqui? Acredito que as experiências é trabalhar no coletivo, é trabalhar com outros movimentos, conhecer outros movimentos que trabalham as pautas da negritude, nossas pautas, e agregar. Eu acho que lidar com os desafios que estão em volta, até mesmo da mobilização, da parceria, da organização, de todo um processo que envolve esse objetivo maior, que é estar no Brasília dia 25 de novembro. Legal, muito bom, Jussiane, você tem uma trajetória muito legal, muito especial. E aí eu pergunto para você, como é que estão os preparativos e a articulação para a marcha do Comitê Estadual aqui? Olha, as articulações nós estamos fazendo, enquanto comitê, junto aos nossos representantes parlamentares, junto aos coletivos, às organizações que nós fazemos enquanto ações que possam viabilizar essa ida. Então, a gente, enquanto comitê, nós estamos buscando essas parcerias, nós estamos atuando com a formação para a marcha, a formação, vou colocar assim, partindo aqui para a habilidade pedagógica, o que é a marcha,
Reparação, que é o Bem Viver. Inclusive, nós fizemos um pré-encontro, né, voltado à temática da Marcha das Mulheres. Convocamos os 16 municípios para estarem conosco, construindo esse objetivo de conhecer o que é a Marcha das Mulheres. Porque para muitas mulheres será a primeira, para outras não. Né? E nesse encontro, Juscelino, vou te contar um pouquinho aí, e nesse encontro, quantas mulheres mais ou menos tiveram? Você tem mais ou menos assim? Assim, exato não, mas o quantitativo a gente coloca em 200 mulheres. E foi muito positivo, porque todos os municípios, quase todos os municípios estavam, né? Pelo menos uma representante. Então, assim, foi muito positivo do ponto de vista da nossa mobilização, da organização do comitê, porque nós conseguimos agregar muitas mulheres que têm um objetivo comum, que é ir para a marcha, que é lutar, que é mobilizar, que é unir. Eu acho que o principal, acredito que o principal objetivo de todas nós, enquanto mulheres negras, enquanto população negra, é a união. Porque não podemos mais estar vinculados a um conceito de separação. Nós temos que estar vinculados a um conceito de reparação. Então, até mesmo participei do congresso e lá foi muito importante, enquanto eu representando o comitê estadual, ver já ter esse primeiro contato de muitas mulheres, de muitos movimentos do Brasil inteiro unidas. Então, a gente fazer isso aqui estadual e trazendo outras mulheres de outros municípios, mobilizando, né? Nós formamos, dentro da nossa atuação então, no comitê, nós formamos grupos de comunicação para que essas mulheres pudessem estar em contato conosco. Fizemos reuniões que chamamos essas mulheres para participar, para formar esse grupo para orientar como você está atuando no seu município, o que vocês estão, quais as suas necessidades. Né? Então, assim, enquanto comitê, a gente está preocupado em agregar, em chamar, em orientar, principalmente, né, essas mulheres. E quais são as principais pautas e a mensagem dessa edição que vocês estão levando, que o comitê leva para essas mulheres? Qual é a principal pauta e a mensagem? Eu acredito que a principal pauta é a temática da marcha, né? Que é reparação e bem viver. Então, o que é reparação? Inclusive, agora a gente está com uma PEC, que é a PEC 27, que fala de reparação. Então, é muito importante que nós, enquanto coletivo, enquanto população negra, a gente absorva tudo que é positivo em relação à reparação. E quando a gente propõe ir para a marcha e dizer eu quero reparação, eu quero que 300 anos que nos foi negado de políticas públicas, de ser um ser humano, porque naquela época nem essa concepção de que eu, enquanto mulher negra, de que a população negra, nós éramos ser humano. Então, a gente precisa dessa reparação. Quando houve o processo de abolição da escravização no Brasil, nós fomos simplesmente jogados à rua. Nós não tivemos políticas públicas nenhuma. Nós não tivemos nenhum amparo, pelo contrário, nos proibiram. Existiam leis que nos proibiam de acesso à educação, moradia, ao bem viver. Então, quando a gente vai marchar e traz, eu quero reparação de tudo isso, porque o preconceito ainda perdura até hoje. O racismo, ele é resquício de uma concepção ainda de um Brasil colonizado. Nós precisamos de uma diáspora, então nós precisamos ter a diáspora para que tenhamos bem viver. Eu não quero mais ser resistência, eu cansei de ser resistência. Eu quero que a minha vida ela possa ter qualidade. Eu quero ter acesso à educação de qualidade, eu quero ter acesso à moradia de qualidade, a políticas públicas de acesso à saúde. E a justiça, que a justiça ela possa atuar de forma que ela não me mate, mas que ela me proteja. Então eu preciso ter o bem viver. Eu preciso dessa reparação, preciso que a sociedade brasileira ela faça reparação e que me dê possibilidade de bem viver. Eu não quero mais morrer, eu quero viver. É o que todos nós queremos. E como o Amapá ele tem se conectado nesse processo?
com o regional, com a nacional e até internacionalmente? Olha, enquanto comitê, nós sempre participamos dos grupos e das reuniões que a Nacional ela apresenta, nós seguimos as redes sociais também, que é um ponto, né, de encontro de informações, mas nós temos representantes dentro do comitê que estão diretamente interligados com a Nacional. Então essas informações, elas sempre estão presentes. Nós, enquanto comitê, sempre participamos das reuniões, quando fomos convocados, sempre estivemos lá, porque o comitê, ele agrega muitos coletivos. Então cada coletivo, dentro das suas possibilidades, seus representantes, eles estão vinculados à nacional e essas informações elas vêm automaticamente para o comitê estadual. Então, assim, é muito positivo do ponto de vista do transmitir informação, porque quando a gente está próximo, a gente consegue compreender. Por exemplo, na conferência de promoção da igualdade racial que houve, nós, enquanto mulheres negras, nos reunimos, né, para saber o que estava acontecendo. Inclusive, nós já sabíamos que viria uma cartilha, né, de orientações da logística, já seria lançado. Foi muito positivo o Comitê Nacional ter ido para a conferência, disponibilizar uma pessoa e passar essas informações. Então, e eu, enquanto um negro, enquanto coletivo que está participando do comitê, a gente informou, olha, vou participar dessa reunião, haverá algumas informações, e assim, a gente sempre está interligado. Né? E é tão positivo saber que vamos ter internacional, né? Exatamente. Que eu, só fazendo uma colaboração aqui, a Marcha esse ano, ela conseguiu avançar as barreiras nacionais, né? Então a gente conta com os comitês internacionais, tanto aqui na América do Sul, ainda acontece no continente africano, ali, também na Europa, em alguns países. Então, assim, a marcha internacional, a gente conseguiu avançar, né, as nossas fronteiras. E aí eu pergunto, que aprendizado da marcha anterior, né, fortalece essa nova caminhada? Olha, eu posso dizer assim que, pelos depoimentos que eu vi, o grande aprendizado nós somos fortes. Quando a gente se une, nós conseguimos tudo que nós almejamos. Né? Então, o grande aprendizado é reconhecer-se enquanto mulher negra. Eu acho que também é um grande aprendizado. Porque quando você emerge e que você vê muitas referências, porque por muito tempo nos foi negada essa referência. Por muito tempo, principalmente nós, mulheres negras, nós não conseguíamos nos enxergar em outros espaços. E quando você vai para a marcha e você vê que tem representantes em vários segmentos e que estão ali marchando pelo mesmo objetivo, isso é muito positivo. Então é um aprendizado de identidade, de resistência, ainda, de resistência, de pertencimento. Entendeu? Eu acredito que é isso, ver, porque, por exemplo, você sair e você vê que muitas pessoas estão ali com a sua identidade, com a nossa identidade aflorando, com o seu posicionamento sendo igual ao meu, eu acho que é tão gratificante e nos causa uma sensação de é isso que eu quero fazer pelo fato. Eu estou fazendo a coisa certa. Porque às vezes a luta é tão difícil, né, que a gente acaba pensando assim, meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa. Será que eu desisto? Porque chega um momento em que a gente cansa de ser resistência. Mas quando você está junto, é o Budum, né? Eu sou porque nós somos. Então você tem essa força, parece que é uma força que nos contagia. E eu sou poeta, né, pela literatura, inclusive eu falei que eu estou no movimento literário também, tá? Então a gente tem essa visão do pertencimento e do lírico sobre isso, entendeu? Sobre o teu estilo, sobre o teu pensar, sobre a tua postura, sobre o que é ser mulher negra, sobre desmistificar paradigma, quebrar paradigma. Então, isso é muita coisa. E quais são os maiores desafios da mobilização aqui local para a gente? O primeiro é o distanciamento, é o fato de
nós estávamos um pouco distantes, principalmente assim, falando de Amapá, Brasil. Acho que um dos nossos principais desafios é o deslocamento, porque nós não temos pontes, ou é navio ou é avião. Navio até beleza. Navio, quem está assistindo a gente, só falar que o estado do Amapá ele é considerado uma ilha, né? Porque nós não temos conexão via terrestre com o resto do Brasil, apesar de termos conexão terrestre com a Europa, que é a Guiana Francesa, tá? que faz fronteira aqui com o Amapá. Então nós temos uma ponte que interliga os dois países, né? Entre Brasil e Guiana Francesa. Porém, não temos a ponte que interliga o Amapá ao restante do Brasil. Então a gente só sai ou de barco, que vai até Belém, para poder pegar algum outro transporte terrestre, e de avião, né? Então é só para explicar para a galera que está assistindo a gente aí. Exatamente. Este episódio do MarchaCast Pretas em Movimentos é um registro vivo do que somos: corpo, memória e esperança em marcha. Seguimos pela vida de meninas e mulheres negras, contra o racismo, o sexismo e todas as formas de opressão, reafirmando nosso direito ao bem viver, à liberdade e à dignidade. Que cada ouvinte também marche conosco, com o corpo, com a voz e com o coração. Eu sou Lorena Araújo e este foi o MarchaCast Pretas em Movimento.